Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mariane de Matemática e vim aqui hoje fazer alguns exercícios para vocês da apostila, aula 3 sobre conjuntos, o qual vocês já vão ter acesso aí à videoaula que foi gravada sobre esse conteúdo e eu vim hoje resolver alguns exercícios da apostila de vocês, ok? Vamos lá então. Bom, eu selecionei alguns exercícios aqui do X Praticando, além dos exemplos que já tá lá na videoaula. Então, eu vou começar pelo primeiro exercício. O primeiro exercício, ele pede pra gente utilizar o diagrama de Venn para representar os conjuntos. Então, eu tenho lá o primeiro, que é o conjunto A, que é 0, 1, 2 e 3. E o conjunto B, que é o 2, o 3, o 4 e o 5. Se vocês prestarem atenção aí, os números estão separados por ponto e vírgula, tá? Então é 0, 1, 2, 3. No B é o 2, 3, 4, 5, tá? Por diagrama de Venn, eu vou fazer lá os dois, o A e o B. Antes de eu desenhar o diagrama, eu olho se tem número comum, tá? Se tem número que repete. E tem, ó. Aqui eu tenho o número 2 e o número 3 que repete, ó. O 2 e o 3. Se ele repete nos dois, ele vai ficar aqui na interseção, ó. Então, ele fica aqui no meio. Quais são os números que tá sobrando do conjunto A? O 0 e o 1, que não tem em comum com o B. E do conjunto B, o 4 e o 5. Pronto, nosso primeiro diagrama já tá feito. Muito bem. Vou fazer a letra B agora. Vou fazer a B, depois eu vou fazer a D. Porque a C é bem parecida com a letra B. Bom, aí eu tenho o conjunto A, ele é diferente, viu? Se vocês observarem aí, ele tem 0,1, ponto e vírgula, 2,3. Então, aqui são dois elementos, 0,1 e 2,3. E o conjunto B, que é o 2, o 3,4 e o 5. Vou observar aqui, não tem nenhum número em comum. Então, o meu conjunto ele vai ser desenhado assim, ó. 0,1, 2,3 e o B, que é o 2, 3,4 e o 5. Ok? Bom, na D agora, porque a C é parecida com essa B, ó. Na letrinha D, ele me dá intervalo. E eu selecionei ela para fazer porque eu sei que vocês têm um pouco de dificuldade na hora de interpretar o intervalo, né? De ler o intervalo. Então, ele fala assim, ó, x pertence aos naturais. Natural é o conjunto daqueles números que é os naturais da gente pensar mesmo, natural da gente pensar neles. Então, é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, é uma sequência. Que começa no 0 e é infinita, certo? Então, o x é maior ou igual a 0, menor ou igual a 4. Eu vou usar o intervalo fechado aqui, ó. Por quê? Porque ele tem o maior igual e o menor igual. O intervalo fechado é quando inclui o número na minha sequência, tá? Então, quem que é o conjunto aqui? É o 0, 1, o 2, o 3 e o 4. Esse é o A. O B é x, é natural também. X é maior ou igual a 2, intervalo fechado. Menor ou igual a 6. Então, ele vai do 2 até o 6. O B. Então, vamos observar lá se eu tenho números em comum. Eu tenho o 2, o 3 e o 4, ó. 2, o 3 e o 4 repete pros dois. Então, eu vou lá fazer meu diagramazinho. Eu vou usar a interseção, porque ele tem números que se repetem. Os que se repetem vai ficar aqui no meio. Do conjunto A sobrou o 0 e 1, do conjunto B sobrou o 5 e o 6. Muito bem, primeiro exercício está realizado. Vou fazer o segundo agora. Muito bem, preparei aqui meu caderninho. No exercício de número 2, ele já me dá, é para fazer verdadeiro ou falso, e ele já usa os símbolos de pertinência, né? O pertence, o não pertence, o contido e não contido. E tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Na videoaula, vocês viram
que o pertence e o não pertence eu uso de elemento para conjunto. Então, de número para ver se ele está dentro do conjunto. E o contido e não contido eu uso de conjunto para conjunto, tá? Ou de conjunto e subconjunto. E eles, quando eu vou perguntar de conjunto e subconjunto, eles vão estar dentro do parênteses, na verdade, dentro do colchetes, né? Então, olha lá, eu tenho o conjunto A, que é o 1, 2, 3, 4 e 5. Depois eu tenho o B, que pertence aos naturais, o x é maior ou igual a 3, menor ou igual a 15. Então, ele vai até o 15. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E vou pôr aqui embaixo, ó. 14, 15. E o C, que... Deixa eu pôr bonitinho assim, que eu pus desse jeito, vai ficar feio. O conjunto C, que é o 2, o 3, o 4, o 5. E tem um subconjunto aqui dentro, ó, que é o 2 e o 3. Ok, então eu vou pôr verdadeiro e falso. Eu vou fazer um de cada aqui para não precisar fazer todos, que aí vocês já vão entender se vocês conseguem estudar por ele. Ó, na letra A, eu tenho um elemento, que é o conjunto vazio, né? Se ele está contido em B. O conjunto vazio, ele sempre vai estar contido dentro de um conjunto, tá? Então, eu uso, esse daí é verdade. Porque ele, como ele é vazio, ele não tem uma especificação, né? Por exemplo, ele não tem um intervalo de números. O conjunto vazio, ele é formado por nenhum elemento. Então, ele está contido dentro de outros conjuntos e subconjuntos. Beleza. Na B, o conjunto vazio pertence ao A? Eu posso falar que ele pertence também. A gente usa o pertence e não pertence só para conjuntos, tá? De elementos para conjunto. Então, a gente vai usar sempre o pertence e não pertence quando é para falar de número para conjunto, tá? De elemento para conjunto. Então, por exemplo, aqui, ó, na letrinha E, eu tô perguntando se o subconjunto 2 e 3 está contido no C. Sim, ele está contido, é verdade. E depois ele pergunta se ele pertence ao C. Se falasse do número 2, se o número 2 pertence ao C, ele pertence. O número 2 pertence ao C? Pertence. O 2 e 3 é um subconjunto que está contido em C, tá? Então, na F, ela seria falsa. As outras dá para vocês irem respondendo da mesma forma, ok? Continuando aqui na nossa folhinha, eu vou para o exercício de número 4, que abrange um outro conteúdo aí que estava na videoaula, que é a parte de conjuntos e subconjuntos. No exercício 4, ele fala assim, ó, qual o número de elementos do conjunto das partes de C? Ó, o conjunto C, ele é formado pelo menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2 terços e o 2. Então, olha só, o C é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Se ele é formado por 6 elementos, o conjunto das partes, ou seja, o subconjunto, que é o P de C, ele o que é ele? É quantos parzinhos eu consigo formar com esses números. Quantos pares ordenados. Então, por exemplo, eu posso formar o menos 2 e o menos 1. Ou ao contrário, o menos 1 e menos 2. Eu posso formar o menos 1 e o 0. Ou o 0 e o menos 1. Então, para não ficar fazendo essas combinações que demanda muito tempo, a gente usa uma relaçãozinha que é 2 elevado a n. Também isso estava lá na videoaula, tá? Aonde eu vou pegar o 2 e elevar a quantidade de elementos do conjunto, que aí eu tenho quantos elementos tem esse subconjunto. Então, eu vou fazer 2 elevado a 6. Por quê? Porque o conjunto tem 6 elementos. Então, eu vou repetir o número 2 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. E aí eu vou resolver a potência. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2,
64 elementos é que vai ter esse conjunto das partes. Ok? Bom, dá para fazer o 5 aqui embaixo, ó. O 5 ele já envolve essa relação de intervalos e de diagrama de Venn. Ele me dá dois conjuntos, o conjunto A, que é formado por o x pertence aos naturais, tá ok. X é maior ou igual a 0, menor ou igual a 4. Então vai ser 0, 1, 2, 3 e 4. E o B, que é x pertence aos naturais, tá ok. X é maior ou igual a 2, menor ou igual a 6. Então é 2, 3, 4, 5 e 6. Ele quer que eu represente o A intersecção com B. O A intersecção com B, esse símbolozinho é intersecção, né? A intersecção é o meinho do diagrama. Então, eu tenho que olhar primeiro quem repete. Repete o 2, o 3 e o 4, ó. Repete esse povo aqui, ó. Repete o 2, o 3 e o 4. Então, eu vou lá pro meu diagrama. O A e o B. Vou pôr aqui, ó, o 2, o 3 e o 4. Quem que sobrou no A? O 0 e o 1. Quem sobrou no B? O 5 e o 6. Igual o outro exercício que nós fizemos, tá? Então, em diagrama de Venn, letra A, tá respondido. Na letra B, listas, que é para representar em chaves. O A intersecção com B é, então, o 2, o 3 e o 4. 2, o 3 e o 4. Prontinho. Vamos para o nosso penúltimo exercício, que é o exercício de número 6, onde ele fala assim, ó, construa o diagrama de Venn para os três conjuntos A, B e C com intersecções, com interseção de A e B, B e C, A e C, A, B e C, e achure as áreas dadas por. Aí ele não me deu número para os conjuntos, ele quer que eu faça o desenho só. Então, na letra A, é o A menos o B, união com o B menos o A. Na letra A, eu não tenho conjunto C, tá? Então, eu vou usar o A e o B, ó. O que eu vou fazer aqui? O A menos o B é a partezinha que é o A, ó. Eu vou olhar pro A, certo? Esse é o A. É o A e tem um pedacinho do B, que é A e B, que é a intersecção, certo? Se ele quer que eu considere só o A menos o B, eu tenho que tirar o B da parada, então eu tenho que tirar tudo isso aqui. Então fica o A aqui, ó. Ok? E o B? Deixa eu colorir mais bonitinho aqui. Pronto. Em união com o B menos o A. Então, eu vou pegar lá o B menos o A. Mesma coisa. Eu vou pegar o B, que é esse ladinho aqui, e vou tirar o A, que é o que ele tem de interseção aqui. Então, eu vou pintar o B. É o B menos o A. Tá respondido o primeiro exercício da letra A. Agora, o 6 da letra B. Deixa eu levantar aqui o caderno. A B tá assim, ó, A menos o B, união com B menos o A, menos o C. Ó, agora tem o C. Ele é parecido com o anterior, só que ele inclui o C agora. Então, vai ficar o A, o B e o C. Tá. Opa. O A menos o B nós já fizemos em cima. É esse pedaço aqui. Só que aí eu teria que pintar a parte do C, mas não posso, porque é menos o C. Então, eu vou pintar só o A mesmo. O B menos o A também, mesma coisa. E aí eu tô tirando o C da parada, ó. O C não está sendo representado, o C tá inteirinho vazio aí, ó. Tá limpinho. Muito bem. Então tá feito esse exercício 6. A, C e a D é o mesmo raciocínio, aí eu vou deixar para vocês fazerem aí estudando, ok? Nós vamos agora para o exercício... Ai, eu fui doida, sei lá.
Do X exercitando, né? Cadê o do? Aqui mesmo. Bom, nós vamos fazer então agora o exercício de número 8 do X praticando. O último exercício hoje que é um probleminha, tá? Depois vocês podem fazer o X exercitando aí. Qualquer dúvida, pode acionar a gente aí. Estamos à disposição. Bom, exercício 8. Numa escola em que estão matriculados 330 alunos, então o total de alunos é 330. Eu gosto sempre de anotar as informações. É possível optar por aulas extracurriculares de espanhol ou francês. Os alunos que cursam apenas espanhol, um pouquinho espanhol, é o dobro do que cursa francês. Eu sei quantos que cursam francês? Não, então eu chamo de X. E o espanhol, o dobro de X. Ok. 50 alunos não estão matriculados em nenhum curso. Então, vou pôr aqui, ó, nenhum, 50 alunos. O número de alunos que cursam francês é o dobro do que cursa ambos os cursos. Então, que é francês intersecção com espanhol. Então, se o X é o dobro disso, isso aqui é X dividido por 2. É metade, não é? Porque metade mais metade não dá um inteiro? Ok. Então, eu vou montar meu diagrama aqui, ó. Espanhol, francês. Espanhol é 2x. Francês é x. Interseção, metade de x. Nenhum é o 50 aqui fora. Ok, montei, né? Vou resolver agora. Nós sabemos que toda vez que eu vou resolver o probleminha, a interseção, que é o que representa os dois, tem que ser subtraído, tá? Então, eu tenho que fazer a soma deles todos, menos essa parte, menos essa parte. Então, como assim? Eu vou fazer assim, ó. Ele quer saber quantos alunos cursam só espanhol. Tá, então eu tenho que descobrir o valor de x. Então, eu vou fazer 2x menos a interseção, mais a interseção, mais o francês, menos a interseção, mais os alunos que não cursam nenhum deles é igual a 330. Então, eu tenho uma equaçãozinha aqui. Então, vamos resolver ela, né? Deixa eu levantar o caderno aqui um pouquinho. Isso. Então, tem o denominador, tem que igualar o denominador aqui. MMC de 2 e 1 vai dar 2. Faça MMC lá, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 2 dividido por 1 é 2, que vezes 2x vai dar 4x. Eu vou fazer isso com toda a continha, ó. Aqui vai ficar x, aqui vai ficar x, 2x, menos x, mais 100 igual a 660. Fiz a MMC dos dois lados, eu cancelo a MMC e vou organizar minha conta aqui, ó. Aqui eu tenho menos x com mais x zero, né? Então, eu vou ter 4 mais 2, 6x, que menos 1x vai ficar 5x. 660. Esse 100 passa para cá, menos. Então, vai ficar 660 menos 100. Então, vai ficar 5x é igual a 560. Vamos virar aqui. Bom, vamos terminar aqui então. Então, x vai ser 560 dividido por 5. O x é igual a 112. Tá, eu achei o valor de x. Ah, então agora é só somar todo mundo? Não. Vamos organizar lá de novo, ó. Então, eu tenho lá espanhol, francês, os dois, nenhum, que é 50, né? E o total, que é 330. Tá, então eu descobri aqui que o espanhol... Deixa eu pegar aqui de novo no meu exercício. O espanhol, ele é metade, né? Deixa eu ler aqui. O dobro, apenas espanhol, é o dobro do que cursa francês. Então, espanhol é o dobro de francês. Então, francês é 112, espanhol 224 e a interseção dos dois, que é metade de 112, é 56.
Aí eu vou montar o diagrama de novo, ó. Pra ficar fácil de eu visualizar quem é só espanhol. Porque do jeito que tá aqui não dá pra fazer, hein? Toma cuidado. Pôr 50 lá fora, então vai ficar assim, ó. Os dois é 56. Então, eu vou ter que subtrair os 56 desses dois valores. Se eu não fizer isso, vai ficar errado. Ok. Então, 224 menos 56 dá 168. 112 menos 56 dá 56. Então, que fazem só espanhol, 168 alunos, que fazem só francês, 56 alunos. O exercício quer quantos alunos cursam apenas o espanhol. Então, que cursam apenas o espanhol é 168 alunos. Muito bem. Muito bem. Se eu quiser ver se meu exercício está correto, se eu quiser fazer a verificação, quiser ter certeza que ele tá certo, a soma de todo mundo aí, ó, 168 mais o 56 mais o 56 mais o 50 tem que dar 330. Se tá certo aqui, meu exercício tá correto. Se eu somar 224, 112 e 56, eu vou estar somando esses 56 que tem aqui dentro duas vezes, tá? Aí não dá 330. Aí eu já percebo que meu exercício está errado. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí. Até a próxima aula.